De uma coisa eu tenho certeza. Mesmo que tenha sido por meio de jornais, das mídias sociais ou até por rádio, certamente você deve ter ouvido comentários ou vídeos dos imensos protestos de agricultores na Europa, que em maior ou menor grau estão ocorrendo em praticamente todo o continente. Contudo, você já parou para pensar por que tantos agricultores estão revoltados na Europa? E, acima de tudo, quais seriam as razões por trás desses protestos? É exatamente isso que vamos descobrir. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Danúzio Neto. E se preparem, pois hoje é dia de averiguarmos todos os fatos e motivos dos protestos dos agricultores europeus. Ao longo dos séculos, e especialmente durante os últimos 500 anos, o continente europeu foi o ponto nevrálgico da humanidade, sendo o local de onde vieram boa parte dos avanços que permitiram que o mundo pudesse caminhar de um modo mais adequado, graças às leis, invenções e perspectivas advindas do velho mundo. Porém, ao mesmo tempo que era um farol para o melhoramento do globo, a Europa também serviu de baluarte para o advento de algumas das ideias e concepções mais tenebrosas já formuladas em toda a história, como o fascismo, o iluminismo, o positivismo e, é claro, o ambientalismo paranoico. Esse último, apesar de não ser tão comentado e conhecido como outras ideias despropositadas e tolas, se vale da mesma estratégia que elas, ao levantar bandeiras legítimas em prol de objetivos escusos. Todavia, o seu avanço só começou a ser perceptível no início dos anos 70, quando, durante a importante Conferência de Estocolmo, ocorrida entre os dias 5 e 16 de junho de 1972, 113 nações e 400 organizações se reuniram para debater de maneira ampla eventuais mudanças climáticas e a proteção do meio ambiente. Lotada de proselitismo, alardes baratos e discursos políticos vazios, a conferência acabou se tornando um palco dos mais excêntricos, onde nações extremamente desenvolvidas e belicosas, que haviam conquistado muitos de seus avanços graças ao uso desenfreado de seus recursos naturais e dos recursos de suas colônias e zonas de influência, bradavam aos quatro ventos que nações subdesenvolvidas, tais como o Brasil, deveriam arrefecer o uso de seus recursos naturais em prol do preservacionismo. Finalizada sem um acordo concreto, essa conferência, tal como uma infecção, foi de suma importância para a inauguração e a eventual popularização de discussões paranoicas sobre ambientalismo, que desaguaram em um novo programa da ONU, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que foi vital para o estabelecimento da Cúpula da Terra, realizada durante a Eco 92, no Rio de Janeiro, cerca de 20 anos depois. Posteriormente, já no começo dos anos 2000, esses eventos permitiram que a Assembleia da ONU em Nova York definisse os chamados Objetivos do Milênio, compostos por 8 metas com 15 submetas, tais como promover a igualdade entre os sexos, algo que foi ampliado já em 2015, quando a Assembleia Geral da ONU deliberou pela criação de uma lista mais abrangente, sendo agora um tratado multilateral que envolvia todos os países integrantes, a famosa Agenda 2030. Absurdamente impactante, essa agenda é abraçada com imensa alegria por grupos de esquerda, enquanto é defenestrada por inúmeros estudiosos, como o escritor Matteo Requesens, que argumenta no livro O Grande Segredo da Agenda 2030 que um dos principais objetivos desta agenda
é o estabelecimento de uma sociedade na qual o conceito de homem e mulher seja superado. Além disso, a agenda, em especial os chamados ODS, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também é imensamente criticada em um trabalho coletivo formulado na Universidade de Cambridge, chamado O Impacto Político dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde seus idealizadores argumentam que a agenda não prioriza o meio ambiente, já que propõe uma visão econômica e materialista do desenvolvimento. Ineficiente ao extremo, essa visão econômica, direta e indiretamente, fez a cabeça de inúmeras figuras influentes mundo afora, deflagrando ainda uma onda de novas interpretações e perspectivas da mesma, algumas mais sóbrias e lógicas, e outras radicais e bizarras, tais como a famosa e desastrosa tentativa do governo do Sri Lanka em 2021 de forçar seus agricultores, que alimentavam 80% do país, a produzir commodities agrícolas 100% orgânicas, ao proibirem a importação e o uso de fertilizantes e pesticidas sintéticos. Absurdas, em menos de 2 anos essas políticas radicais colapsaram o setor agrícola do país, fazendo com o então presidente, o influenciável Gotabaya Rajapaksa, fugisse em pânico em julho de 2022. Entretanto, apesar de evidentemente os eventos do Sri Lanka chamarem mais atenção por conta do seu caráter bombástico, um evento bem mais relevante para o avanço do ambientalismo paranoico se desenrolou pouco menos de 3 anos depois. Evento esse que, como veremos, garantiu que o setor agrícola europeu mergulhasse em um verdadeiro pandemônio. Era dezembro de 2019 e a única coisa que se falava na mídia era o avanço do processo de impeachment do então presidente americano Donald Trump, cuja abertura tinha sido motivada por um suposto acordo de Trump com o governo ucraniano, onde o político forneceria ajuda militar sob a condição de que o senador Joe Biden e o seu filho, o polêmico Hunter Biden, fossem investigados. Curiosamente, muitas denúncias contra Hunter se provaram verdadeiras posteriormente. No entanto, enquanto o mundo se concentrava nessas polêmicas vazias, algo bem mais importante acontecia na Europa, pois ainda naquele turbulento mês de dezembro de 19, a Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, anunciou um pacto sem precedentes, onde 27 Estados-membros, tirando a Polônia, concordaram em lançar o Pacto Ecológico Europeu, um pequeno documento de apenas 24 páginas, mas que prometia reconfigurar inúmeros pontos cruciais do modo que os membros da União Europeia agiriam dali para frente. Em resumo, o pacto prevê que seus signatários devem lutar com todas as forças para diminuírem o impacto do efeito estufa das mudanças climáticas, num amplo esforço para dissociar o crescimento econômico e o consumo de recursos, através da transição para uma economia circular, que aumente a reciclagem e reduza resíduos dos mais diversos, prevenindo assim a perda de biodiversidade e a desflorestação, enquanto uma grande reforma da agricultura e na eletrificação ainda seria iniciada, abrangendo os transportes e os veículos. Radicais ao extremo, líderes europeus, encabeçados pelo presidente da Comissão Europeia, a ineficiente Ursula von der Leyen, ainda formularam as bases do chamado Pacote Objetivos 55, que são um conjunto de propostas destinadas a rever e atualizar a legislação da União Europeia. Porém, como sempre, por trás dessa verborragia e desses discursos supostamente bem intencionados, tanto o pacote Objetivo 55
quanto o Pacto Ecológico Europeu escondem uma série de propostas mal engendradas, que, via de regra, são baseadas muito mais em ideologias baratas do que em perspectivas técnicas. Desejando diminuir em até 55% os gases do efeito estufa até 2030, os planos dos líderes europeus determinaram que carros a combustão serão proibidos até 2035, enquanto o incentivo progressivo para que carros elétricos se tornem majoritários dentro de poucos anos segue a todo vapor. Sobre isso, Anna Moskva, uma das representantes máximas do governo polonês, relatou em junho de 2023. Proibir os carros a combustão em 2035 é prejudicial para todas as economias europeias. Não há análise do impacto social e econômico, o que é escandaloso. Caóticas, mal formuladas e absurdamente disruptivas, todas essas propostas levaram o setor agrícola dos membros da União Europeia para um pandemônio, que resultou numa reação enfurecida dos fazendeiros e dos agricultores que passaram a protestar fervorosamente contra os pactos verdes, que, dentre outras coisas, chegaram ao cúmulo de até mesmo determinarem que certas porções de terras devem ficar sem serem utilizadas durante longos períodos. Na Alemanha e na França, os agricultores protestaram contra os planos para acabar com os subsídios ou isenções fiscais sobre o diesel, enquanto os agricultores franceses ainda afirmam que a iniciativa governamental para reduzir a inflação dos alimentos os deixou incapazes de cobrir os elevados custos de energia, fertilizantes e transportes. Na Espanha, os agricultores queixaram-se da burocracia sufocante elaborada em Bruxelas, que corrói a rentabilidade das colheitas. Já na Grécia, eles exigem subsídios mais elevados e uma compensação mais rápida pelos danos causados às colheitas e à perda de gado nas cheias de 2023, enquanto os agricultores romenos protestam desde janeiro de 2024 contra o elevado custo do diesel. Esses trabalhadores também criticam vorazmente vigilâncias cada vez mais intrusivas de seus governos, que não param de ser relatadas. Eles também nos supervisionam com imagens de satélite e até com drones. É isso que está criando esse nível de desconfiança. É como viver na Rússia ou na China, disse o agricultor belga Bardochy. Vale lembrar que uma das críticas mais costumeiras também envolve a Ucrânia, já que desde o começo da guerra, no longínquo fevereiro de 2022, grandes quantidades de importações provenientes da Ucrânia entram na União Europeia com várias facilitações em suas cotas e nos impostos, no que é considerado uma concorrência desleal. Conduzindo tratores em protestos difíceis de serem ignorados, os agricultores de pelo menos 25 dos 27 Estados-membros da União Europeia já deflagraram algum tipo de manifestação nos últimos meses, com um de seus resultados mais visíveis tendo sido o abandono da Comissão Europeia de uma proposta para reduzir pela metade o uso de pesticidas. Entretanto, a luta segue árdua, uma vez que as lideranças europeias seguem dispostas a avançar a todo custo com suas agendas ambientalistas paranoicas, mesmo que os danos disso sejam incomensuráveis. Desse modo, ainda não se sabe qual será o desenrolar dessa crise na Europa. Contudo, uma coisa é certa: ela ainda perdurará por um longo tempo. Mas e você? O que acha de tudo isso? Qual é a sua opinião sobre essas crises na Europa? Deixe nos comentários. E caso você deseje uma experiência ainda mais completa e aprofundada, saiba que o vídeo que você acabou de assistir tem um material exclusivo sobre ele. Para ter acesso, clique no link que aparece na descrição do vídeo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, pois toda semana estaremos trazendo novos conteúdos que certamente irão ampliar seus conhecimentos sobre o Brasil e o mundo. Lá no Instagram, também siga o Professor Danuzio Neto para se manter informado. Um abraço e até o próximo vídeo.